Em 1991, um Embraer Brasília voava em direção a Houston quando mergulhou, se desintegrando no ar. O que se descobriu com esse acidente mudou a maneira com que os turnos de manutenção funcionavam. Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. No dia 11 de setembro de 1991, às 9 horas da manhã, decolava do aeroporto de Laredo, no Texas, o voo 2574 da Continental Express, com destino à cidade de Houston, também no Texas. O avião era da empresa Brit Airways e operava em nome da Continental Express, que era responsável na época por operar os voos regionais da Continental Airlines, que depois acabou se fundindo com a United. O voo, que usava o call sign Jetlink 2574, estava sendo realizado pelo Embraer 120 Brasília, prefixo November 33701, e era pilotado pelo comandante Brad Partridge, de 29 anos, e o copiloto Clint Rodosovic, de 49 anos. Além dos dois pilotos, também estavam a bordo a comissária Nancy Reed e 11 passageiros. O voo seguiu normalmente, inicialmente a 25 mil pés, baixando depois para 24 mil, e às 9 horas e 54, a tripulação entrou em contato com a TC do setor de Eagle Lake e foi instruída para baixar até 9 mil pés, iniciando os procedimentos para o pouso em Houston. Às 10 horas e 3 minutos, enquanto cruzavam a 11 mil pés, aproximadamente 260 nós de velocidade, que é equivalente a 480 km por hora, o Brasília violentamente entrou em um mergulho incontrolável. O gravador da cabine registrou apenas o som de inúmeros alarmes até que finalmente o Jetlink atingiu o solo. No centro de controle do setor de Eagle Lake, os dois controladores de voo estavam em mudança de turno e passavam as informações dos voos para um terceiro controlador, que iria assumir o posto, quando os três perceberam que o Jetlink havia sumido do radar. Às 10h04 fizeram inúmeras tentativas de contato, mas a queda já havia acontecido. Testemunhas no solo viram o avião caindo com diversas partes se desprendendo e em chamas até atingir o solo numa plantação de milho próxima a Eagle Lake, aproximadamente 104 quilômetros do aeroporto de Houston, sem nenhum sobrevivente. A princípio, houve especulações sobre uma bomba a bordo, e isso teria causado a súbita descida e a desintegração e o fogo que foram vistos na queda. Mas essa hipótese foi descartada com o início das investigações. Analisando o local dos destroços, foi observado que o estabilizador horizontal, que é aquela parte superior da cauda em forma de T do Brasília, se separou da aeronave antes do impacto e foi encontrado a cerca de 200 metros dos destroços principais. Parte da estrutura e do revestimento, de aproximadamente 1/3 do estabilizador vertical, ainda estavam presas ao estabilizador horizontal. Os 2/3 inferiores do vertical permaneceram presos ao cone de cauda. Nenhum sinal de corrosão que pudesse justificar esse rompimento foi encontrado. A asa esquerda estava dobrada sobre os destroços e parte da ponta da asa direita foi encontrada a 320 metros de distância do ponto de impacto. O voo 2574 da Continental Express se desintegrou durante a queda, e não em voo. A inspeção dos destroços também confirmou que a aeronave havia experimentado um incêndio em voo, que ocorreu depois e não antes da desintegração. E a ruptura da asa esquerda liberou combustível, o que provavelmente causou o incêndio. Examinando o estabilizador horizontal, foi notado que o bordo de ataque do lado esquerdo havia desaparecido. E depois de realizarem buscas em toda a trajetória da rota do voo, o bordo de ataque do estabilizador esquerdo foi encontrado embaixo de uma cerca a 1.200 metros do local dos destroços. Ficou claro para os investigadores que o bordo de ataque esquerdo foi a primeira parte a se desprender da aeronave ainda em voo. O que aconteceu neste voo e foi descoberto pela investigação trouxe profundas mudanças sobre documentação e passagem de serviço na manutenção de aeronaves e virou um estudo de caso que é frequentemente apresentado em cursos sobre fatores humanos. A análise do NTSB levou à seguinte sinopse da sequência do acidente. A aeronave estava em descida quando o bordo de ataque do estabilizador horizontal esquerdo se separou do restante. Essa
perda do bordo de ataque expôs a longarina frontal do lado esquerdo do estabilizador horizontal. Ela ficou exposta ao fluxo de ar e ocorreu um stall aerodinâmico que reduziu consideravelmente a força descendente que é gerada pelo estabilizador horizontal. Aquela asinha lá de trás mantém o nariz do avião para cima, equilibrado. Aquilo faz uma força para baixo. E a redução nessa força descendente criou um grande momento de inclinação para baixo do nariz. E a aeronave imediatamente entrou em mergulho. Esse movimento inicial foi tão violento que o NTSB inferiu que todos os passageiros e tripulantes ficaram incapacitados em segundos. A fuselagem permaneceu intacta por aproximadamente 6 segundos e meio. A altitude da aeronave era de 9.500 pés e estava voando a uma velocidade de 280 nós, quando a asa esquerda se dobrou e a ponta da asa direita se desprendeu. A aeronave então rolou para a direita enquanto ganhava velocidade em direção ao solo. O estabilizador horizontal e o motor esquerdo se separaram da fuselagem. A aeronave então entrou em um giro para a direita e caiu descontroladamente em direção ao impacto. Saber como ocorreu o acidente é importante, mas saber por que ele ocorreu é ainda mais, porque é esse conhecimento que vai prevenir que outros se repitam. Por que o bordo de ataque do estabilizador se soltou? Durante a inspeção dos destroços pela Comissão de Segurança, nenhum dos 47 parafusos que deveriam ter fixado a superfície superior do bordo de ataque do lado esquerdo do estabilizador foi encontrado. Não havia sinais de danos nos furos de fixação superiores. Além disso, danos foram encontrados na cantoneira localizada na parte inferior da longarina do estabilizador horizontal esquerdo, onde os parafusos que fixavam a parte inferior do bordo de ataque ficavam localizados. Ou seja, o bordo de ataque só estava fixado pela parte inferior do estabilizador. A aeronave então foi levada para o hangar da Continental Express no aeroporto internacional de Houston durante o segundo turno, por volta ali de 21h30, ele ia fazer uma manutenção programada. A troca de qualquer um dos boots de degelo, esquerdo ou direito, exigia a remoção do bordo de ataque. O procedimento normal era o de remover o boot antigo, e enquanto este ainda estivesse preso ao estabilizador, as linhas de degelo seriam removidas, desconectadas, e o bordo de ataque também seria removido para que um novo boot pudesse ser fixado. Em seguida, o conjunto seria reinstalado no estabilizador horizontal por meio de aproximadamente 47 parafusos de fixação de cada um dos lados, superior e inferior do conjunto. 2 mecânicos do segundo turno, com a assistência de um inspetor, acessaram essa cauda em T, que fica a cerca de 6 metros do solo, por meio de uma plataforma de trabalho hidráulica. Os 2 mecânicos removeram a maioria dos parafusos do lado inferior do bordo de ataque direito e removeram parcialmente o boot de degelo colado na parte frontal do lado direito. O inspetor, que havia subido no topo da cauda em T, retirou os parafusos de fixação superiores do bordo de ataque direito e, em seguida, atravessou a cauda para remover os parafusos de fixação superiores do lado esquerdo. Esses parafusos de fixação superiores, eles não são visíveis olhando ali do solo. Os parafusos inferiores, que ainda mantinham o conjunto de bordo de ataque no lugar, não foram removidos. Aí o conjunto do bordo de ataque direito foi removido, depois teve a troca de turno pelos mecânicos do terceiro turno. E um novo boot de degelo foi colado na parte frontal do bordo de ataque. Durante o terceiro turno, o Brasília precisou ser retirado do hangar para liberar espaço para o trabalho em outra aeronave. E não foi colocado uma luz direta sobre essa aeronave enquanto ela permanecia fora do hangar. E o trabalho no estabilizador horizontal foi retomado fora do hangar e sem iluminação, onde os mecânicos do terceiro turno reinstalaram o conjunto do bordo de ataque do lado direito. E esse trabalho realizado no segundo turno foi registrado na folha de transferência escrita do inspetor do segundo turno. No entanto, o inspetor do terceiro turno olhou a folha antes do registro ser feito
E aí o supervisor de manutenção do terceiro turno e os mecânicos não foram informados verbalmente que os parafusos superiores do bordo de ataque esquerdo tinham sido removidos. E os cartões de trabalho de manutenção tinham sido originalmente atribuídos para o terceiro turno para a conclusão. Mas o supervisor do segundo turno quis iniciar o trabalho nos boots para auxiliar o próximo turno. Além disso, ele não emitiu os cartões de trabalho para os mecânicos do segundo turno, porque estavam em um pacote destinado ao terceiro turno. E o inspetor do terceiro turno relatou que tinha acessado o topo do estabilizador horizontal para ajudar na instalação e na inspeção das linhas de degelo do lado direito do estabilizador. Porém, no escuro, fora do hangar, ele não percebeu que os parafusos estavam ausentes no topo do bordo de ataque do estabilizador esquerdo. Isso foi tão crítico, pessoal, que hoje em dia um inspetor ele não pode trabalhar em nenhuma tarefa que ele esteja inspecionando. Ele só pode inspecionar, nunca trabalhar. O NTSB, na investigação, concluiu que os problemas de manutenção não estavam relacionados exclusivamente às ações de funcionários individuais que estavam no hangar, mas que, na verdade, mecânicos, supervisores e inspetores de 2 turnos falharam em seguir os processos adequados da transferência de turno e estavam em desacordo com os procedimentos do Manual Geral de Manutenção, o GMM. Um outro problema observado foi a definição do trabalho no bordo de ataque do estabilizador horizontal, que não foi identificado como item de inspeção obrigatória, porque sempre que se vai mexer em uma superfície de voo que pode causar acidente, é obrigatório ter uma inspeção. E esses cartões de inspeção obrigatória são diferentes de um cartão de serviço normal. Esses itens sugerem um desinteresse geral em seguir os procedimentos estabelecidos por parte do Departamento de Manutenção. E nesse acidente, o NTSB se deparou com uma situação em que os procedimentos estabelecidos pela empresa não estavam sendo seguidos pelos funcionários do hangar. Os inspetores, que são responsáveis por garantir a qualidade do trabalho de acordo com os procedimentos estabelecidos, estavam entre os maiores infratores. O NTSB, em seu relatório, concluiu que se a Continental Express tivesse um programa eficaz de garantia de qualidade, a empresa teria detectado essas deficiências processuais que foram observadas na investigação e que também revelou que os funcionários do Departamento de Manutenção estavam, em geral, cientes dos procedimentos corretos, mas não faziam. Consequentemente, essa atitude relaxada desses funcionários do hangar sugere que a gestão não estabeleceu uma orientação de segurança eficaz para os seus empregados. O NTSB determinou que a causa provável do acidente foi a falha do pessoal de manutenção e inspeção da Continental Express em seguir os procedimentos adequados de manutenção e garantia de qualidade para o serviço no estabilizador horizontal daquela aeronave. O que levou à perda súbita em voo do bordo de ataque do estabilizador e todo o início da cadeia do acidente. É por esta razão que todos os alunos da Lito Academy são treinados desde o dia 1 a seguirem os procedimentos, seguir o que está escrito, nunca desviar de um procedimento. O NTSB emitiu 19 recomendações sobre esse acidente e também ações corretivas. Sistema de gestão de manutenção, qualidade da Continental Express, tudo isso teve que ser modificado para que esse tipo de acontecimento não voltasse a ocorrer. E, na verdade, todas as empresas aéreas do mundo mudaram os procedimentos de passagem de serviço entre turnos depois desse acidente. E a aderência aos procedimentos passaram a ser cada vez mais reforçados. Não houve mais registros deste tipo de ocorrência na empresa e em várias outras depois dessas medidas tomadas. Gostou de saber o que a aviação aprende quando as coisas dão errado? Então deixa o like aí e se inscreva no canal se não for inscrito, ajuda bastante a gente. E apoiar então ajuda mais ainda, é só clicar no botão Seja Membro e seguir as instruções do YouTube. Você ajuda o canal, recebe alguns conteúdos exclusivos e o seu nome aparece aqui junto com esses amigos para sempre. Um grande abraço e até o próximo voo!